Finalizaremos hoje a última carta à igreja, endereçada por Jesus no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Convido você para abrir a sua Bíblia na narrativa que trata desta igreja, no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, os versos de 14 a 22. Esta igreja que tem o simbolismo da água morna, esta água que traz grandes ensinos para nós, esta água fria que vinha de Colossos, que se juntava à água quente de Herápolis e que chegava canalizada numa temperatura morna na cidade de Laodiceia. Nós iremos ver um pouco sobre isto nesta manhã. Apocalipse, no capítulo de número 3, os versos de 14 a 22, encerrando assim esta série de mensagens das 7 igrejas, as 7 cidades citadas no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a exemplo desta carta, todas as outras cartas, as demais cartas, no total de 7, todas elas Jesus Cristo amava. Nós não podemos nutrir nenhum sentimento de ódio, de revolta contra estas igrejas citadas no livro do Apocalipse. Estas narrativas, elas representam muito as igrejas espalhadas pelo mundo, as igrejas cristãs. Cada igreja tem o seu perfil, a sua característica. Cada igreja tem a sua palavra direcionada por Deus. Cada igreja tem o seu elogio, a sua crítica. Todas as igrejas são amadas pelo Senhor. Ainda que ela viva problema, ainda que ela esteja distante, ainda que ela seja morna, como a igreja de Laodiceia, o Senhor repreende porque ama. Ele disciplina porque é a sua igreja. De maneira que não precisamos endurecer o nosso coração diante das repreensões do Senhor, porque se estamos sem disciplina, nós não somos tão amados assim. Porque qual é o pai, qual a mãe que amando seu filho não disciplina? A disciplina faz parte de um processo de construção de personalidade, de trajetória de vida, de caminhada. A disciplina faz parte de uma história de amor, de cuidado. E o que o Senhor Jesus nos propõe nesta manhã é que, disciplinando a sua igreja, naturalmente Ele demonstra o seu amor. Por isso, esta mensagem de hoje, finalizando esta série de mensagens, a igreja morna de Apocalipse, o nosso roteiro, tentarei ser o mais breve possível, irmãos. O contexto da cidade de Laodiceia, a exegese, alguns pensamentos, algumas frases e palavras importantes para a nossa compreensão, a ausência de elogios
total nesta igreja, não há nenhum elogio da parte do Senhor para com esta igreja. Pelo contrário, ele faz duras críticas à igreja de Laodiceia. E finalizando assim a aplicação prática para os nossos dias. Os irmãos terão aqui, verão um esboço rápido, breve da origem desta cidade, uma cidade muito antiga, já bem presente no Antigo Testamento, com o nome de Dióspolis e Roas, ali bem no tempo antigo do Antigo Testamento, 3º século antes de Cristo. Os irmãos podem perceber aí uma evolução também na construção e no domínio que os impérios exerciam naquele tempo sobre regiões, sobre cidades. E nós temos aqui Laodiceia fundada no 3º século antes de Cristo pelo rei Seleucida, daqui foi um rei que exerceu domínio após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. Naquele tempo era comum grandes impérios dominarem pequenos impérios, micro-impérios. Os grandes impérios eles dominavam, e quando eles caíam, outros micro-impérios, outros reis se levantavam dominando determinadas regiões. E aqui nós encontramos um pouco dessa história. A cidade se tornou um centro comercial, cultural, significativo naquele tempo, com a presença e produção de lã, serviços bancários fortes naquele tempo, e durante toda a época romana também. Em 190 a.C., Laodiceia vivia sob o governo de Pérgamo, que depois, então, no ano 133, ficou sendo controlada totalmente por Roma, que a fez e a tornou uma cidade livre. Hoje nós temos ruínas deste tempo, ali em Laodiceia, um dos maiores sítios arqueológicos que nós encontramos naquela região da Ásia Menor, na Turquia, um sítio arqueológico, inclusive, muito interessante, muito rico e muito cheio de provas arqueológicas daquele tempo. A cidade de Laodiceia possuía uma localização estratégica, era um importante corredor comercial e bancário naquela região. Ela se conectava com as cidades naquele trecho, naquele espaço geográfico Colossos, Hierápolis e Éfeso. E era uma cidade rica também na produção de lã, em virtude dos seus rebanhos. Centros médicos que ali existiam, principalmente oftalmológicos, e era um vale muito fértil, muito abundante. Temos algumas referências econômicas importantes nesta cidade, neste tempo que nós estamos analisando aqui, o 1º século, o 2º século depois de Cristo. Temos aqui famosos centros médicos que contribuíam para o crescimento econômico, crescimento das finanças, produção de riquezas, com atrativo médico e comercial para a região, e muitas pessoas e de muitas nacionalidades permaneciam naquela cidade, influenciadas pelo comércio rico e abundante, e com isso a influência social e espiritual nesta cidade também vai sofrer em virtude desses elementos. Importante notar também, e aí eu pude perceber e verificar alguns aquedutos e os canais que levavam as águas de Colossos e de Hierápolis para a cidade de Laodiceia. Os irmãos podem ver, são imagens do que existe hoje de aquedutos que levavam as águas que chegavam em Laodiceia, e as águas termais, a água morna que chegava, daí essa metáfora que Jesus vai nos mostrar, porque Laodiceia recebia essa água que vinha de Colossos, a água fria, e a água quente que vinha de Hierápolis, região e cidades próximas. E quando elas se uniam, elas produziam então esse estado, esta temperatura morna que chegava em Laodiceia. Então, quando Jesus repreende esta igreja, dizendo que a igreja não era quente nem fria, e ele estava ao ponto de vomitar, ou vomitá-la, ele está fazendo referência a esta água morna
que produzia uma ânsia de vômito, um desconforto abdominal com um desejo de expelir aquilo que estava fazendo mal. É um discurso, é uma narrativa muito forte daquilo que Jesus nos apresenta com relação a esta igreja. Nós temos como desafio, naquele tempo, para a cidade, alguns desafios: a tentação do materialismo, provocado pela riqueza, naturalmente. O dinheiro é muito bom, e se não cuidarmos, o dinheiro toma conta de nós. Nós podemos, inclusive, perder a nossa fé, esfriar espiritualmente em virtude do dinheiro que possamos ter, porque o dinheiro, inclusive, temos estatísticas e dados sobre isso. Inclusive, esta semana, assistindo um dos funcionários, um dos representantes do IBGE, falando, trazendo alguns dados: quanto maior, muitas vezes, a condição social, financeira da pessoa, mais distante da fé ela se apresenta. Como aquela história que alguém bateu num castelo para falar de Jesus, e aí a pessoa tocou a campainha daquela grande casa, uma casa magnífica, uma casa de luxo, uma casa rica, e o missionário tocou ali e ele disse então para o dono da casa: eu queria falar de Jesus para que Jesus transformasse a sua vida. E o homem disse o seguinte: transformar para quê? Eu não preciso de transformação, eu tenho tudo que eu tenho, que eu quero, e eu não preciso de nenhuma outra melhoria, porque o que eu já tenho já me basta. Esta era uma cidade que pensava mais ou menos neste sentido, e isto reflete na igreja. A igreja também que pensava que era rica, que era poderosa, e era uma igreja com muitos recursos. E nós encontramos no relato dessa cidade a presença de um terremoto que o governo imperial na época ajudou a reconstrução, e depois houve um segundo terremoto e a cidade rejeitou a ajuda imperial romana para reconstruir, porque os membros, os cidadãos da cidade se reuniram e disseram para o império: nós não precisamos de vocês, nós temos dinheiro suficiente para reconstruir a nossa cidade. E há inclusive o relato de uma pessoa que sozinha doou dinheiro para a construção deste teatro que eu visitei, algo magnífico, estrondoso, alguns trazendo-nos os dados de que este local ele poderia receber 40 mil pessoas de uma vez para um espetáculo. Esta cidade era tão rica, as pessoas eram tão ricas, que diz a história que uma só pessoa financiou a construção deste teatro. E lá, neste tempo, não só teatros, mas também ginásios, arenas esportivas e tantos outros elementos de lazer, de esporte, eram também presenciados e cultivados pela sociedade daquele tempo. Há uma curiosidade muito interessante nesta cidade, que a Laodiceia foi sede do segundo concílio da era cristã, em 361. E eu visitei a igreja do quarto século, que lá está as ruínas. E diz a história que Laodiceia foi sede então de um grande concílio, com muitas teses apresentadas naquele tempo para o direcionamento cristão. É muito interessante observar isto, irmãos, porque com o fim, a cessação das perseguições, as igrejas, os cristãos, eles começaram, vamos dizer assim, a se mostrar para o mundo, a se mostrarem para o mundo. Eles foram perdendo o medo da perseguição. Eles estavam se sentindo libertos verdadeiramente. Então a influência da igreja começa a se tornar gigante. E eles então agora podem ser identificados como crentes, como cristãos. E por isso eles começam a realizar alguns concílios para trazer determinações, direções para a igreja daquele tempo. E algumas determinações até hoje nós sofremos este efeito. Visitei este local muito interessante, que é a figura de um batistério do quarto século, deste local que eu visitei. É muito interessante, a 2 metros de profundidade, dá-nos perfeitamente o entendimento de que eles entravam dentro da água, dentro do batistério, para serem batizados.
Essa foto eu que tirei, é uma foto muito emblemática, muito incrível, e ao lado nós temos alguns dizeres que falam a respeito deste local, deste batistério do quarto século, neste local onde possivelmente tenha sido o concílio de Laodiceia em 461 da nossa era. Temos aí algumas informações que comprovam o período da era cristã. Pode passar, irmã, por favor. Os irmãos perceberão os pisos que identificavam tempos e épocas, não só daquele tempo, mas de tempos pregressos. Os irmãos sabem que a arquitetura, os irmãos sabem que a engenharia, a forma de colocar as pedras, os tijolos, toda a ornamentação, elas identificam períodos. E nós encontramos neste mosaico alguns pisos, alguns revestimentos que comprovam a era cristã, o tempo cristão, a presença cristã nesses lugares. E o irmão pode perceber o piso do lado esquerdo, que ele é identificado exatamente por esta cultura cristã, por esse ingrediente cristão, por este modelo cristão de ornamentar, como tem no Islã, como tem outras religiões com as suas identificações próprias. Pode passar, irmã, temos uma tela bem interessante também, as escavações que foram feitas, fizeram um passeio, e ali ressaltando as colunas, uma tapagem para preservar este local desta igreja do quarto século da nossa era. Quero destacar em segundo lugar, irmãos, alguns termos do nosso texto que ele nos mostra. Em segundo lugar agora, alguns termos, uma exegese não profunda, nós não teríamos tanto tempo para destacar, mas eu quero destacar com os irmãos algumas palavras desse texto. Em primeiro lugar, no verso 14, quando ele diz: estas coisas diz o amém. O que é o amém? A testemunha fiel e verdadeira. O amém é a concordância, o amém é está concluído, o amém finalizou, o amém diz eu concordo, assim seja. Então, esta palavra no capítulo 3, do verso 14, quando ao anjo da igreja escreve estas coisas diz o amém, ele está dizendo assim eu finalizo todas as coisas. E alguns vão entender que a igreja de Laodiceia, alguns intérpretes, alguns teólogos do nosso tempo irão entender que esta igreja representa a igreja do fim dos tempos. Nos finais dos tempos, quando Jesus voltaria, ele encontraria esta igreja no mundo, esta igreja fria, esta igreja morna, esta igreja apática, indiferente, e esta igreja distante do fervor típico e próprio da igreja de Cristo. Alguns vão entender que nós estamos na era ainda da igreja de Filadélfia, que é a igreja missionária. Hoje existe um movimento missionário no mundo, principalmente na Ásia. Hoje a Ásia está se despontando como grande campo missionário, não apenas grande campo missionário, mas também como um campo que envia missionários. Alguns vão entender que ainda estamos nesse tempo da igreja missionária. E nós estamos nos aproximando, estamos bem pertinho da era da igreja de Laodiceia, uma igreja mundana, apática, fria, morna, que o Senhor Jesus está a ponto de vomitar. Mas são algumas interpretações e nós temos bons teólogos que concordam com estas percepções teológicas. Nós temos aqui esta figura da água morna, temos a figura exatamente desta simbologia da água morna. Os irmãos sabem que naquele tempo havia um sistema de abastecimento muito bom, muito importante para aquele tempo, com o desenvolvimento de uma engenharia muito interessante que captava água de um lado para o outro e trabalhava para a manutenção. Inclusive, irmãos, naquele tempo havia o direito das águas. Eu fui pesquise sobre isso. É muito interessante. Já naquele tempo, há algumas determinações do Império Romano para o bom uso da água, uma coisa impressionante. Inclusive com punição para aqueles que não tomavam conta direitinho do seu espaçamento de água. Mas é uma outra questão que o irmão pode pesquisar, que traz muita luz neste sentido. E nós encontramos então aqui este simbolismo da água, esta
menção que o Senhor Jesus faz desta água morna. Quando nós falamos das águas mornas de Laodiceia, nós estamos falando exatamente de um item que o Senhor Jesus apontou para com aquela igreja: a frieza espiritual. E esta igreja, ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, diz aqui o texto bíblico, verso de número 15. Não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Então, o Senhor Jesus usa uma linguagem que os habitantes, que os crentes daquela igreja entendiam muito bem, porque eles se banhavam naquelas águas de Laodiceia. Uma água até gostosa, com uma temperatura boa, mas impróprio para o consumo, impróprio para se beber. Uma água que causa náusea, como por exemplo, você já experimentou tomar água morna? Eu já, pouquíssimas vezes, não desce. A água morna nós não conseguimos tomar. A água gelada ou fresca, numa temperatura mais baixa, nós conseguimos, mas a água morna, de fato, ela provoca enjoo, náusea. Não sei se em todos, se você já experimentou, o fato é que isto acontece em algumas pessoas. E como eu disse aqui, nesta metáfora, esta água morna, que vinha de Colossos, água fria, vinha de Herápolis, água quente, e ela então, chegando em Laodiceia, ela chegava morna, representando a mornidão daquele momento de frieza espiritual que a igreja estava passando. Temos aqui o ouro purificado pelo fogo também. O ouro simboliza pureza, justiça, que representa também a restauração espiritual oferecida pelo Senhor Jesus à sua igreja. Nós temos as roupas brancas também. Naquele tempo havia, como eu disse no início, forte comércio de lã, e toda aquela região consumia, os cidadãos compravam roupas caras, havia comércio expansivo dentro desta área, lã, proveniente dos rebanhos que também eram grandiosos e poderosos no sentido de riqueza e tantas outras coisas mais. E o Senhor usa esta metáfora das roupas brancas para que ela pudesse entender a dignidade e a pureza e a restauração que ele queria para com a sua igreja. E também o colírio para os olhos, ele também fala sobre isso. Ele nos apresenta esta palavra também, no verso de número 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós temos aqui também este simbolismo do colírio, a cura para a cegueira espiritual da igreja, para que aquela igreja tivesse a visão clara do seu estado, da sua condição espiritual. E Jesus utiliza esta metáfora, por quê? Porque lá em Laodiceia havia uma escola médica que produzia uma pomada para os olhos, uma espécie de colírio, já naquele tempo. E este colírio e este pó, ele era conhecido como pó da Frígia, feita de uma pedra local, e acreditava-se que aquele pó, aquele colírio, aquela pomada curava os olhos com problemas. E por isso, a ida, a permanência, a visitação e a moradia de muitas pessoas naquela cidade que iam buscando cura para os seus problemas oftalmológicos. E ele então vai terminar dizendo: eu estou à porta e bato. Ele vai dizer, diante de tudo isso que vocês estão vivendo, diante de todo o distanciamento, de tanta apatia, de tanta frieza, eu ainda continuo batendo na porta de vocês. Eu continuo querendo entrar. E é muito interessante esta percepção de Jesus do lado de fora da igreja.
do lado de fora da casa. É muito interessante, e não é à toa que o texto bíblico então traz, porque aqui Jesus está do lado de fora da porta. Ele não está do lado de dentro. Uma alusão à igreja de Laodiceia, que vivia a sua fé cristã, mas de uma forma autônoma, independente. E ele então vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai caracterizar esta igreja. Veja aqui o verso de número 17. Vocês dizem, vocês entendem, vocês estão vivendo, achando que vocês são ricos, abastados, verso 17. Vocês acham que não precisam de nada, não precisam de coisa alguma. Agora, vocês não sabem que vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Esta é a reprimenda, é a dura crítica que o Senhor Jesus faz para com esta igreja. Esta igreja que achava que não precisava do Senhor, ela estava indo muito bem. E Jesus vai dizer assim: eu estou do lado de fora. E é por isso que eu bato a porta. E ele faz isso, como eu destaquei aqui, no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O desejo do Senhor Jesus é entrar nas igrejas. Irmãos, e hoje existem muitas igrejas que Jesus está do lado de fora. Não canso de repetir 2 experiências que eu vivi em Juiz de Fora. 2 quartas-feiras seguidas, parece que o Senhor Jesus queria me dar um recado. Numa quarta-feira, um jovem vendedor de Belo Horizonte, visitando a nossa igreja, ouviu a mensagem no culto de quarta-feira, e quando acabou o culto, ele me chamou e disse assim: pastor, eu queria parabenizá-lo. Eu falei: por quê, meu irmão? Ele falou assim: eu sou vendedor, visito muitas cidades, vou em muitas igrejas, e hoje muitas igrejas não estão falando sobre Jesus, e eu queria parabenizá-lo. Esta foi uma experiência. Uma segunda experiência semelhante, uma pessoa visitando a igreja me abordou no final do culto, dizendo: pastor, eu queria parabenizá-lo. Parabéns. Eu falei: por quê, meu irmão? Ele diz assim: porque o irmão citou Jesus na sua pregação. Eu falei: mas como assim? Ele falou assim: pastor, em muitas igrejas nós ouvimos filosofia, nós ouvimos coach, nós ouvimos psicologia, nós ouvimos história, nós ouvimos cultura, nós ouvimos experiências pessoais, nós ouvimos política, nós ouvimos tudo, menos o Evangelho de Jesus Cristo. E talvez seja a realidade de muitas igrejas, Jesus batendo a porta para entrar, porque ele não se faz mais presente em determinadas igrejas. Chegando, irmãos, à nossa conclusão. Elogios. Tem aí, irmã? Vamos ler os elogios, irmãos? Eu gosto de ler essa parte. Vamos ler os elogios? Vamos ler? Não tem elogios. Não tem elogios para esta igreja. O Senhor Jesus não elogia esta igreja, pelo contrário. Ele traz duras críticas, dizendo que ele estava a ponto de vomitar pela frieza, pela apatia, pela independência, pela autossuficiência desta igreja, achando que não precisava dele. E é por isso que esta igreja estava produzindo ânsia de vômitos, e o Senhor Jesus estava dizendo que estava a ponto de vomitá-la. E é interessante também, eu não entendo muito dessas coisas, irmãos. É uma sensação muito ruim vomitar, e alguém já deve estar até pensando assim: pastor, não fica falando essas coisas no púlpito não, porque daqui a pouco é meio-dia, a gente vai almoçar. Mas a gente tem que falar, porque o contexto e a palavra nos direciona nesse sentido. Alguns vão dizer, eu não sei se isso é verdade, os médicos podem dizer, que quando você vomita, você expele o que é ruim. É verdade isso? É verdade isso. Nós ouvimos isso dos nossos pais, que quando você colocava para fora, você melhorava. Quem sabe o vômito do Senhor nos faz melhorar, não especificamente igreja memorial, não especificamente uma igreja
A ou B, mas quem sabe expelir o mal seja a solução. Quem sabe colocar para fora, pensar, refletir sobre essa autossuficiência seja algo importante para o contexto evangélico. Expelir aquilo que não é bom para que se torne bom, para que seja curado, para que de fato venha encontrar o caminho saudável da fé após este vômito. E aí, meus irmãos, o que o Senhor Jesus diz? O que vocês precisam? Comprar o verdadeiro ouro puro, comprar roupas brancas, comprar colírio para os olhos, ser zelosa e arrepender e ouvir a voz do Senhor. As aplicações: cuidado com o que pensamos a nosso respeito, se conduz com a verdade. Já tenho dito isso aqui. Pensar com muito cuidado a nosso respeito. Nem sempre o que pensamos a nosso respeito é o que o Senhor Jesus pensa a nosso respeito. Cuidado com o orgulho, com a falsa sensação de bem-estar. Sejamos criteriosos, honestos e leais no julgamento que nós temos de nós mesmos, que deve ser acompanhado de arrependimento e ouvir a voz do Senhor. E eu achei interessante esta palavra do Senhor Jesus no final, no verso 21, quando ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Após todo esse processo de repreensão, de crítica, ele faz o apelo, ele convida a disciplina, ele convida o arrependimento, para que a igreja se assentasse com ele na mesa do seu trono. E por que ele fez tudo isso? Porque ele ama a sua igreja. O Senhor nos ama, mas ele não tolera. E por isso, em algumas questões, ele está a ponto de vomitar, para que nós sejamos assim, melhores após expelir o mal. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, encerrando assim esta série de mensagens. O nosso tempo é muito curto, há muita coisa que poderíamos abordar, mas conforme diz aqui o texto para a conclusão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, obrigado por esta série de mensagens, apresentando as igrejas, Senhor, visitadas, as igrejas que receberam a Tua palavra, igrejas que representam muitos contextos cristãos, evangélicos no mundo inteiro, comunidades cristãs, palavras direcionadas, ó Deus, que muitas vezes elas vêm de encontro à nossa necessidade. E por isso nós pedimos a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias. O Senhor bate a porta e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por este culto que prestamos ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, pelos preciosos conselhos, o direcionamento perfeito do Senhor para conosco, e que sejamos achados assim diante do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé, irmãos, e cantemos este hino, Perdoa-me, Senhor, cantando no espírito desta letra, desta oração.